mudou? Você falou muito que mudou muito o ramo imobiliário. Você deu Sim. essa deixa. Então eu quero que você me fale, assim, claro que muitas coisas mudaram, mas eu quero que você me fale talvez uma mudança que foi mais impactante de lá do começo em relação aos dias atuais, em relação ao mercado imobiliário. Conta pra nós, Gibinha. Mudou muita coisa, mas a captação, a prospecção de cliente. A forma de você captar os produtos, que são os imóveis, mudou. Hoje você consegue fazer isso através da tecnologia. Antigamente você tinha que ficar indo de prédio em prédio, porta em porta. Hoje existem outros recursos que te faz, né, trazer essa captação. E também o próprio cliente. Antigamente você fazia um anúncio no jornal, aqueles de 3 linhas, sem foto, só com descrição, e o cliente te ligava, você marcava a visita sem conhecer. Hoje, além do cliente conhecer antes, já pelo WhatsApp, por imagem, por uma foto, ele acaba acessando também o próprio Instagram da empresa, conhece um pouco da empresa. Então, isso aproximou muito o cliente. A empresa consegue, a imobiliária e o corretor hoje conseguem mostrar muito mais quem ele é, o que ele faz, do que antes conseguia. Entendi. Antigamente era tudo muito raiz, né, cara? Era a guerra, né? Tem que ir porta em porta e tal. No começo do meu negócio também era mais ou menos essa história aí. A forma de anunciar, por exemplo, antigamente todo mundo anunciava assim, 3 dormitórios, uma vaga de garagem, 85 metros, 100 metros. Era isso, não tinha imagem, o cliente ligava e queria saber que produto. Ele não fazia ideia de onde era. Entendi. E os corretores também naquela época não colocavam endereço. Hoje não, hoje o cliente chega agora, ele pega o celular, ele visita o apartamento já pelo celular, faz um tour, conhece a região e quando ele vai falar com o corretor, praticamente é só para agendar a visita. Eu quero compartilhar 2 histórias que aconteceu comigo que você vai se identificar bastante. Primeira, meu primeiro apartamento eu comprei, a corretora era insuportável. Eu só comprei o apartamento porque o apartamento era muito top. É que você não conhecia a arte ainda. Não conhecia. E pior que era no Ipiranga, hein? Aí, ó. Eu lembro que ela era tão chata que quando eu comprei, eu falei, eu quero assinar, mas eu não quero que... não vou citar o nome da Marinela em respeito a ela. Lógico. Não vou citar. Então, assim, aí eu chamei o cara, que era o gerente, e ele assinou comigo. Eu falei, cara, essa mulher não quer essa mulher. E teve o inverso. Teve um apartamento que a gente visitou que era tão fuleiro, mas o corretor era tão bom que dava vontade, eu não consegui comprar também porque era caro, mas dava vontade de comprar, de tão legal. Então, o quão você ensina os seus corretores, já vamos falar da Arquimóveis, tá? O quanto você ensina os seus corretores de que é tão importante eles estarem bem treinados e serem bacanas com o comprador final. Isso é fundamental, acho que é questão de empatia, né? Você se colocar no lugar do cliente, primeira coisa, tentar entender o que ele de fato precisa. Porque ninguém aguenta mais aquele vendedor chato que fica querendo empurrar as coisas para você, né? Então, primeira coisa, escutativa, ouvir o que o cliente precisa realmente de fato. E se você conhece o mercado, conhece a região onde você trabalha, se você tem bons produtos, quando você consegue identificar, você traz para ele aquilo que ele precisa. E aí o restante é muito tranquilo, conversa. Entrou no imóvel para mostrar, praticamente as pessoas acabam conhecendo sozinho. Hoje o cliente tem muita informação. Quando ele chega para comprar um imóvel, ele já sabe a construtora, ele sabe quando aquele produto foi entregue. Ele precisa realmente do corretor para acessar aquele produto. Com certeza. Que da hora. A galera ficou com medo em casa, Jean. Eu falei da curtidinha, pulou de 11 para 18. Assim, ó. Assim, ó. Gente, eu não vou deixar de falar com esse cara. Fica entrando, estava brincando. Pegadinha do malandro. A Nath estava ansiosa. A Roberta Grimaldi mandou também. Estou assistindo. Um beijo, Roberto. Conhece a Roberta ou não? Conheço. Bom demais. E a Gisele Jimenez? Meu chefe é muito também competente. Ao medo de ser mandado embora. Bom demais, Gisele. É isso aí. A Natália mandou coraçõezinhos. Natália é minha filha. A Natália mandou coraçõezinhos. A Milas Jesus mandou. Também. Aí tá elegante. Bom demais. Tá Quem? bom. O Gilberto, o apresentador ou os dois? Comenta aí. A Arquimóveis mandou coraçõezinhos e palminhas. E a Erika Cândido mandou arrasa, boss. Tá de férias ela, entrou hoje. Eriquinha assistindo na praia, hein? Que maravilha. E a Lourdes Paula mandou parabéns, guerreiro. Conhece a dona Lourdes ou não? Sim, conheço. Conhece, bom Mãe da demais. Bastante gente assistindo, galera. Obrigado pela participação. E ó, o Carlão já deixou aqui no jeito, ó. Sigam a gente lá no Instagram. E outra coisa, tá? Inscrevam-se no nosso canal, porque o Márcio falou que é muito importante. Certo ou não, Marcião? Careca tá lustrando, brilhando. Oi, Agora você falou do corretor que é chato, Ah. mas me fez lembrar de uma que o corretor, ele achou o cliente também. É mesmo? Imagina a cena, o cara dentro do apartamento mostrando. Aham. E o cliente demorou muito para visitar.
E depois, 2, 3 visitas, ele foi mandar mensagem ali, e aí mandou mensagem para alguém do escritório e falou assim, isso não era do meu escritório ainda, fora. Pegou e falou bem assim, eu estou aqui ainda com esse mala do cliente, só que mandou para o próprio cliente, você imagina? Imagina a cena que aconteceu. Eu era gerente nessa época desse escritório que eu trabalhava. E quando a cliente veio, ela falou, eu quero fechar o negócio, mas depois eu quero falar isso com o corretor. Mano, o cara fez a venda, a última venda da carreira. Bom demais. Tá, mas ela fechou o negócio, O cara fechou a carreira com chave de ouro. Fechou o negócio. Muito bom. Também não posso falar quem é. Não vai citar nomes, que é o João. Não, nem sei quem é João. E como surgiu a Ark Imóveis? Conta pra gente, querido. Eu trabalhei de 98 até 2002 em 4 imobiliárias. E aí, naquela época, os corretores viravam dono de imobiliária muito facilmente, porque ganhavam muito dinheiro, então abria o seu escritório e abria, mas praticamente não existia uma empresa. Era um corretor que era dono, uma recepcionista e mais 20 corretores que ficavam ali em volta. E eu já gostava de uma coisa mais organizada. Departamentos. E como isso não existia naquela época, eu senti muita essa necessidade. Eu praticamente, até comentei com o Márcio hoje de manhã, que eu tinha um escritório dentro do escritório que eu trabalhava. Eles me deram uma sala e eu tinha 3 funcionários meus que trabalhavam lá dentro. Você tinha uma empresa, já era empresário. Já tinha uma empresa ali, foi aí que eu decidi montar o nosso escritório. Sabe o que eu sinto? E sem puxar o saco, tá? A gente já fui algumas vezes lá no seu escritório. Eu sinto, por mais que eu não conheça todos os seus funcionários, eu sinto que lá parece que é ser uma família mesmo, cara. Se transformou. Inclusive, as pessoas falam muito sobre a questão da empresa familiar. Sim. Mas um pouco mais de 30 pessoas hoje trabalhando lá. E só tem a minha filha e o Gustavo, que é o meu genro, esposo dela. Sim. E uma cunhada também, Elisângela, uma pessoa maravilhosa. O restante, ninguém é da família, mas acabou se transformando uma família pelo tempo que nós estamos juntos lá. E eu falo muito, quando a gente fala da Ark Imóveis, todos os episódios, eu falo muito da família. Contate a galera da família Ark Imóveis. É bem isso mesmo. Quando você está num ambiente assim, as coisas fluem de maneira natural, né? E é bem essa sensação. Hoje mesmo saiu a Érica de férias ontem, hoje voltou a Thaís. E quando ela chegou lá, ela foi surpreendida. A mesa dela estava tudo embalado com papel alumínio, como se tivesse congelado aquele espaço. Computador, lápis, tudo, esperando ela voltar. Quando ela chegou, o que foi isso? Tá tudo congelado aí. Que maravilha. Que da hora. Qual foi o momento mais desafiador ao longo desses 20 anos de Ark Imóveis, cara? Nós passamos por uma dificuldade muito grande em 2015. 2014 vinha muito bem. A minha esposa trabalhou comigo durante 15 anos. Trabalhamos juntos aí 15 anos, como corretora também. E em 2014 as coisas vinham bem, eu decidi comprar umas lojas. Acabei comprando 3 lojas de roupa, um segmento totalmente diferente do que eu estou acostumado. E deu tudo errado naquele momento. Deu tudo errado. E tentando salvar as lojas, acabou indo as lojas embora e a imobiliária também. Então 2015 foi um ano muito difícil para a gente. Fechamos as 3 lojas. E fechei a imobiliária também. E aí fui ser corretor em uma imobiliária do bairro ali. Fiquei 2 meses, como o dono já conhecia o meu trabalho, me convidou para ser gerente da empresa. E com mais 2 meses passei a ser diretor. Não tinha mais vontade nenhuma de abrir empresa, porque o que nós havíamos passado foi muito difícil. Então fiquei 3 anos ali dentro dessa empresa, a direção dela, as coisas vinham bem. Eu tinha o desejo de montar uma rede. Ela era muito bem estruturada, aprendi muito dentro daquela empresa. E eu tinha desejo de montar uma rede. Comecei a fazer alguns treinamentos dentro de uma rede do mercado imobiliário que já existe, para trazer e implementar isso dentro dessa imobiliária. Quando nós abrimos a primeira filial, aí o dono mudou de ideia e naquele momento eu decidi sair. Era um projeto que eu tinha, como não ia seguir, eu decidi sair. E aí recomecei a Ark Imóveis. Na realidade, de 2004 até 2014, era Costa e Matos, que é a razão social ainda. Sim. Mas quando eu voltei em 2018, e aí decidimos colocar o nome Ark Imóveis. Criamos esse nome fantasia e colocamos ali. Você lembra na época por que o nome Ark Imóveis? Lembro sim. Essa não estava no meu script, mas eu fiquei curioso. Então, nós discutimos durante a semana qual seria o nome. Surgiu vários nomes,
contratamos uma pessoa, inclusive, para decidir o nome, mas nenhum nome agradava. E eu fui fazer uma viagem, eu sou da congregação cristã, e eu fui fazer uma viagem pela igreja. E aí a ideia que nós tínhamos colocar um nome curtinho, e o que estava na nossa mente era alguma coisa relacionada a primeiro. Primeiro, mas o nome, nada do que nós trazíamos combinava. Tudo já existia, que vinha. E aí eu fui nessa viagem, e no domingo, quando eu estava no culto, veio a palavra, e durante a palavra, o ancião que presidia naquele dia, durante a palavra, ele disse assim, arque é o prefixo primeiro da palavra arcanjo. Quando falou aquilo, veio no meu nome. Falei, vou colocar Arque Imóveis. E aí foi daí que surgiu. Aí liguei para a pessoa que estava trabalhando sobre o nome, passei para eles falaram, é esse nome que vai ficar. E aí ficou Arque Imóveis. Sabia dessa, Marcião? Que da hora, cara. Parabéns, legal demais. E como que a Arque Imóveis, cara, tem se destacado num mercado que é tão competitivo e que está em constante mudança? Legal. Desde 2018, quando nós recomeçamos, nós tivemos um crescimento de verdade acima do que nós imaginávamos até. Tá? Sempre somos muito de planejar ali, mas o crescimento foi maior. O que eu acredito que levou a isso é essa busca incessante por aprender, participar de tudo aquilo que é novo, uma vez que lá atrás eu fui um pouco contra isso. Sabe? Quando você imagina que já aprendeu tudo e, de fato, você aprendeu só de forma superficial. Perfeito. Esse tombo lá atrás serviu para que eu pudesse ter, talvez, um pouco mais de humildade e olhar para aquilo que está chegando como novo. Então, hoje, eu participo de muita palestra, treinamento, curso. Tudo que surge relacionado ao mercado imobiliário, eu quero estar lá ouvindo, tentando entender se vale a pena e aquilo que é bom, trazendo para a Arque Imóveis. O Giba tocou num assunto muito interessante. Veio uma situação em 2020 que fez com que as pessoas ou mudassem ou quebrassem. E eu queria que você falasse exatamente deste momento. Estávamos lá, dezembrão, né, Estevão? Comendo aquele pernil, Natalzão, Ano Novo, champanhe, fevereiro, Carnaval, março, vem um problema da China, um cara lá com, sei lá como que foi, em Wuhan, né? O Juan. E aí veio o Brasil. No começo ninguém sabia muita coisa, fecha uma semana, fecha um mês e o resto é história. Como foi pra você e pra Arque Imóveis essa bomba da pandemia em 2020? Parece que nem existiu, né, galera, esse negócio. Como foi pra vocês? Conta pra gente, Giba. Pra nós da Arque, assim, nós estávamos num momento de crescimento. Nós começamos em 2018 num cowork. E começou a crescer ali, quando nós olhamos, nós tínhamos 12 pessoas. Éramos em 3 no início, e quando eu olhei, tinha 12 pessoas dentro do cowork. Então, quando surgiu a pandemia, eu conversei com a diretora do escritório e falei, olha, isso aqui, o cowork não vai suportar. Pandemia, pelo modelo de negócio deles, eles vão fechar isso aqui, porque não vai ter ninguém aqui daqui a pouco. A gente começou a enxergar o que estava acontecendo lá fora, então nós percebemos que isso aqui vai fechar. Eu fui e aluguei uma sala comercial em um prédio ao lado. Mas imagina, 12 pessoas dentro de uma sala comercial de 35 metros quadrados, não ia caber. Mas como naquele momento as pessoas iam ter que fazer o home office, então eu aluguei a sala, todo mundo home office. Quem queria ir? Quem quisesse ir trabalhar poderia ir, mas acabou que a maioria das pessoas trabalhavam de casa. Sim. Assim, foi um momento muito difícil, acho que para todo mundo, perderam muitas pessoas e, enfim, nós também. Mas, profissionalmente, nós crescemos demais. Trabalhamos muito. Eu, praticamente, trabalhei quase todos os dias, fechado ali, meio isolado dentro dessa sala comercial. A diretora do escritório também. Nós trabalhamos muito e fizemos muito negócio naquela época. Que legal, cara. A maioria da galera que veio aqui, que participou do programa, se deram bem. Tirando, óbvio, as 600 mil pessoas que morreram, mas tiveram negócios prósperos. E eu lembro que quando a gente foi para Jundiaí, eu fui morar em Jundiaí, justamente na época da pandemia. Falei, a hora de buscar uma qualidade de vida melhor é agora. E a gente acabou indo. Então, graças à pandemia, que a gente acabou indo pra Jundiaí. Nossa, o Marcião deu uma estralada na perna agora. Vocês viram? Pareceu o Van Damme, cara. Fez o pezão pro alto aqui e segue o baile, cara. Você tá maluco. Tem mais comentário, Carlão? Bom demais. Estranho você não tá compartilhando com a Nath, né? É estranho, né? Faltando a laranja, né? Faltando a laranja. Tem só passatempo recheada, não tem a laranja, né, ô Carlão? Carlão gosta de uma passatempo recheada, galera. Matheus Pires, falando em alimentação, mandou
Nossa, Matheus Pires, violinista, cara. O cara é violino. Ele toca violino, mesmo? toca violino. Porque você não veio tocar aqui enquanto tem um episódio, você fica aqui, não. Top, velho. Mandou um top demais. Boa, Mateusão. Flávio Oliveira mandou que Deus te abençoe, meu mano. Conhece o Flavião ou não? Meu irmão. Ô, irmãozão, irmão beijo, Flavião, obrigado. O Júlio Fidelis mandou City Nomes. A gente fez alguma piada e ele mandou City Nomes. Será que é de demissão? Tá aqui, no final do programa a gente lê. Flavião Oliveira mandou aí, é fera, sou fã número 1, Flavião. Top! Monique Matos mandou, oi, sou fã. Top. Sua filha, né? Filha. Se não é fã também, né, Monique? Pelo amor de Deus. Érica Cândido mandou, é hoje, somos sucesso. É mesmo, Eriquinha. Mandou bem. Natália mandou coraçõezinhos. Thaís Cândida mandou orgulho em ser Ark. Érica Cândido. Cara, é time Cândido todo em peso. Time Ark é demais. Trabalho duro, competência, vontade de crescer e ir além das expectativas do mercado. A Érica é a moça do Instagram? A Érica é a diretora, foi a que começou comigo. Isso, hein, Érica? Chico Xavier da Ark. Top. Monique Matos mandou Ark inovando sempre. Conhece a Monique ou não? Minha filha e dona das soberanas. Não sei se podia mais, já falei. Que já era, entregou. Aí a Vedna, é Vedna ou Edna? O Edna. Puta, que nome cagado. A Edna mandou assim, mãozinha, time incrível, gestão incrível, top. Aê. E dá-lhe comentário, Edna. Ela já deu uma engajada que ela comentou 12 linhas, cara. O Edna e tem a Évila, Puta pra melhorar. Que pariu, que top. Pior, como é que é a moça lá da contabilidade que chama? O Estevam tem uma que chama senhora. Você acredita que chama senhora? Aí fica mais fácil, né, Se Estevam? ela cantasse com a Edna, ia dar bom. Aí a Monique mandou, esse é fera. Desde a primeira imobiliária Costa e Matos. Quem lembra? Provavelmente top. Aí a Flávia... Gente, eu preciso conduzir o programa. Vamos lá. Flávio, eu invento de ler, né, Carlão? Tomo na tarraqueta. O Flávio comentou, eu posso dizer, já fui feliz na Costa e Matos. Que top. E o Wagner Chiodi, ou Chiodi, mandou, começando agora na empresa e muito impressionado positivamente com a gestão. Você não é louco de comentar algo ruim também, né, Wagner? Começou agora, tem que dar aquela massagem no dono. Tem bastante gente assistindo, hein? Que da hora, mano. Ó, tem mais curtidinhas do que gente assistindo. Isso me assusta, porque né, alguém a mais comentou. Deve ser um fantasma. Aqui, segue nós no Instagram. Vamos ver quem tá seguindo no Instagram? Vamos ver? Você deixa, ô Giba? Toma uma aguinha, toma um café. Quer um cappuccino ou não? Meu pai veio aqui uma vez pedir um cappuccino, folgado, muito folgado. Uma pessoa seguindo, essa pessoa vai ganhar um apartamento do Gilberto. Vamos ver quem que é? Quem que é a pessoa? Jean! O Jean que tá aqui de intruso, segunda vez que ele vem, tá seguindo a gente só agora. Ô galera da Ark Imóveis, segue nós. Também tem uma galera que já segue a gente, né, da Ark Imóveis. Quem não segue, tem aqui. Tem Spotify também, Carlão? Que isso, isso, TikTok, nem deu tempo de eu falar. Carlão, top, aqui, ó, segue nós nas redes sociais aqui, ó. Marcião que manja dessas coisas aqui. Eu falei, o cara manja de Instagram, YouTube, aí ele falou, é de marketing digital. Deu no meu meio, que nem o Van Damme com a perna lá. O que diferencia pra você, Giba, um corretor comum de um corretor Ark Imóveis? Olha que corte maravilhoso, hein? Manda pra nós. Bom, corretor comum é aquele cara que tá preocupado somente em mostrar o imóvel. Às vezes entra para ele um imóvel, ele sequer vai conhecer, simplesmente faz ali a descrição, coloca as fotos que o proprietário mandou e quando o cliente liga, ele manda lá o link e vai visitar. Sequer saiu para conhecer, não conhece o entorno, nem se preocupa em fazer as perguntas para o cliente, porque ele também talvez não vai saber responder, né? Então, dentro da Ark, como nós fazemos sempre treinamento constante, aprendizado, falamos muito sobre isso. Eu acredito que o corretor da Ark, que é onde eu olho muito, ele está sempre preparado para atender o cliente dentro daquilo que o cliente está buscando. Perfeito. Cara, posso fazer um link ou não? Posso? Rapidão? O programa é meu também. Claro que eu vou fazer, eu não tô nem aí. Quando você falou disso do apartamento, foi engraçado. A moça que vendeu o nosso primeiro apartamento, aquele que eu contei, ela era assim. Ela não sabia nada do apartamento, só que ela não teve a humildade de mostrar, porque tem gente que fala, né, ó, primeira vez que eu venho no imóvel também e tal, então se eu não souber alguma coisa eu pergunto. Ela falava como se ela soubesse. Eu lembro de uma cena que ela falou, aqui é a sala de jogos, e aí abriu, era escada. Você acredita? E aí ficou isso na minha cabeça da Tuane. Acabou de mudar. Me confundi. Eu não sei confunde com uma escada. Então eu lembrei dessa cena. É isso, cara, às vezes o apartamento se vende, mas quando você pega um cara preparado, faz toda a diferença. Eu sempre falo pro pessoal o seguinte,
de forma respeitosa, mas o cliente ele não sabe muitas vezes o que ele está buscando. Concordo. Ele surge as suas necessidades, tem vontade de alguma coisa, mas ele não sabe onde está o produto. Mas o corretor que está ali dia a dia trabalhando, conhecendo o produto, ele sabe aquilo que vai atender a necessidade do cliente. É isso aí.